Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então à nossa disciplina, falando agora de um dos tópicos mais importantes e mais legais, na verdade, dessa parte, que é a série de Fourier, tá? Ou soluções por série de Fourier, ou representação de funções ou de sinais através da série de Fourier. Tá? Para falar da série de Fourier, a gente vai ter que usar aquilo que a gente viu até agora, tá bom? Então vamos lembrar de algumas coisas. Primeira delas, né? Você lembra daquele conjunto, famoso conjunto ortogonal? Vou dar um exemplo aqui. Seno de kx para k variando de 1 a infinito. Tá? Esse conjunto, por exemplo, obviamente, para falar em ortogonalidade, a gente vai ter que definir um intervalo. Tá? Nesse caso aqui, especificamente, por exemplo, de 0 a π. Tá? E a gente tem que esse conjunto, seno de x, seno de 2x, seno de 3x, é ortogonal. Lembrando que ortogonalidade quer dizer que o produto dessas funções 2 a 2, integral de 0 a π, tá? Entre elas em x, vai ser 0. Tudo bem? Tá bom. Então, só para lembrar. Agora, de uma maneira mais geral, tá? Se a gente for pensar ainda no mesmo conjunto, não no mesmo, mas em um conjunto ortogonal também, tá? Vamos chamar de φ as funções, tá? Com um índice n, tá? Começando de 1 e indo até infinito. Em um intervalo um pouco mais geral também, tá? Vamos chamar esse intervalo de um intervalo que vai de A até B, tá? E vamos dizer que esse conjunto, φ0, φ1, φ2, até, enfim, infinitamente, a gente vai ter um conjunto ortogonal, tá? Ali eu coloquei φn começando em 1, tá? Mas pode ser começando em 0, tá? Ali saiu um errinho, não tem problema, tá? Então, esse conjunto ortogonal de funções, tá? No intervalo AB, quer dizer, de novo, que o produto de φ com outra φ, tá? 2 a 2, integral disso de A até B em x, tá? Vai ser nulo. Ou seja, o produto interno entre duas funções 2 a 2 é nulo para todas as funções desse conjunto. Tá? Isso tem que estar bem definido para nós e a gente tem que lembrar muito bem disso. Tá bom? Agora eu vou fazer a seguinte pergunta. É possível, tá, nós definirmos uma função f de x tal que essa f de x seja a combinação de todas essas funções. Que funções? Essas funções desse conjunto ortogonal que a gente acabou de falar, tá? De uma maneira geral, tá? Ou seja, uma combinação, claro, a menos de alguns coeficientes, por exemplo, C0, que multiplica φ0, C1, que multiplica φ1 e assim por diante, tá? Ou seja, uma combinação dessas funções pode ser expressa de maneira a obter uma função f de x nesse intervalo, tá? Fica a dúvida. Para a gente tentar entender ou visualizar o que eu quero propor aqui, eu preciso ver com vocês alguns conceitos de novo, né? Vou pedir para trazer conceitos da situação vetorial. Vamos lembrar o seguinte, quando a gente tem um espaço 3D, tá? Vetores em 3 dimensões, a gente tem o seguinte, vamos imaginar o vetor U, tá? Esse vetor U vai ter a posição, obviamente, x, y, z, a gente comumente chama também, ou pode chamar também de IJK, tá? Sendo aqueles vetores que vão na direção de x, y, z dos eixos, né? E de comprimento igual a 1. Tá? E a gente pode, obviamente, expressar U como sendo coeficientes, tá? Desses três vetores, coeficientes, perdão, que multiplicam esses três vetores. Então, por exemplo, U poderia ser, nesse caso, 4i mais 3j mais 3k. Por exemplo, é só um exemplo. Tudo bem? Então, quer dizer que ele tem 4 vezes 1, 0 e 0, mais 3 vezes 0, 1 e 0, mais 3 vezes 0, 0 e 1, ou seja, as coordenadas de JK no espaço 3D. O que eu preciso lembrar com vocês, eu quero que vocês lembrem, é que tanto I e JK, ou esses vetores, eles são ortogonais, tá? Assim como os eixos x, y, z são ortogonais também. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos expressando um vetor, tá, num espaço tridimensional, em função de três vetores ortogonais, que vão definir, né, que vão ser o span do espaço tridimensional, tá? Se vocês bem lembram de álgebra linear. O que eu estou propondo aqui com a função é uma coisa muito, mas muito similar. Então, eu vou imaginar que eu tenho funções, ou um conjunto de funções ortogonais, assim como o IJK era um conjunto de vetores ortogonais, tá? E eu quero expressar uma função como sendo uma combinação, tá, dessas funções ortogonais, assim como eu expressei esse vetor como sendo uma combinação desses três vetores em vermelho ortogonais, tá bom? E isso independente da posição, tudo bem? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, será que isso é possível? Vamos colocar a mão na massa. O que a gente faz primeiro, né? Vamos pegar essa função f de x, tá? E vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar ela por φn, um n específico, e vamos integrar ela de a até b, tudo bem? Ou seja, a integração em x dessa f de x vezes uma φn, tá, em AB. Tudo bem? Quando a gente fizer isso, é como se a gente pegasse e fizesse a integração apenas do lado esquerdo da equação que eu estou propondo. Tá?
Tá bom, se eu fizer isso, para que eu mantenha a igualdade, obviamente eu teria que integrar tudo do lado direito também. Então, em outras palavras, o que eu quero propor é que, bom, se eu faço do lado esquerdo, eu também faço do lado direito. Tá bom? Quando eu faço isso do lado direito, acontece o seguinte: bom, eu vou ter que distribuir essa integral para todos os termos, né? Ou seja, os infinitos termos, e eu vou me dar conta que eu tenho C0 vezes uma integração de φ0, φn. Depois eu tenho C1 vezes uma integração de φ1, φn. Ou seja, eu tenho coeficiente vezes uma integração de produto de φs. Tá? Por quê? Sempre φn, porque eu escolhi φn para multiplicar a equação e depois integrar de A até B. Tá? Acontece, tá, que o que aparece para nós aqui é sempre o produto interno. Tudo bem? Ou seja, vai aparecer C0 vezes o produto interno de φ0 com φn. Assim como vai aparecer C1 vezes o produto interno de φ1 e φn e assim por diante. Então, coeficientes vezes produtos internos. Só que se vocês lembram bem, nós definimos essas φs, ou supomos inicialmente φs, como sendo funções que fazem parte de um conjunto ortogonal. Então, φ0 com φn, se esse conjunto é ortogonal e tanto φ0 quanto φn fazem parte desse conjunto, bom, então acontece que isso é zero. Então eu vou anular essa primeira, assim como eu vou anular a segunda, assim como eu vou anular a terceira, e eu vou anular todas, exceto, tá, a situação em que eu vou obter φn, produto interno com φn. Tá? Essa vai ser algo, né, que vai depender da norma. Tudo bem? Então, essa vai ser diferente de zero. Tá bom? E se essa é diferente de zero, é como se eu pegasse toda a minha equação do lado direito e anulasse simplesmente todos os termos, exceto esse. Tá? Que é a integral que vai de A até B de φn vezes φn ou de φn ao quadrado, tanto faz, como preferir. Tá bom? E essa integral é a única que vai sobrar, ou seja, esse único produto interno. E, obviamente, né, se é a situação em que eu estou escolhendo o índice n, também vai sobrar ou vai estar presente ali o coeficiente Cn. Tá bom? E quando eu tenho isso, né, alguma coisa bem interessante acontece. Eu vou poder isolar esse Cn. Quando eu isolo esse Cn, eu vou poder, em outras palavras, expressar ou descobrir quem é o meu coeficiente enésimo. Porque imagina que eu fiz isso, né, supondo aquela primeira inicial φn azul ali, que foi a que eu multipliquei a f para poder obter toda essa situação que nós temos agora. Então, na verdade, se eu fizer esse mesmo procedimento com outro índice, por exemplo, φ2, eu vou descobrir quem? Eu vou descobrir C2. Se eu fizer com φ10, eu vou descobrir C10. Ou seja, todos os coeficientes podem ser descobertos dessa maneira. Tá? Então, para que fique claro, isso é a fórmula do coeficiente para cada índice. Tá? Lembrando que, obviamente, né, a parte do produto interno entre as duas funções ali, que são as mesmas, vai nos gerar simplesmente a expressão da norma, vai faltar a raiz, né? Então a norma ao quadrado disso vai ser exatamente o que tem ali no denominador. Então repare que isso, ou esse Cn, ele é um número, tá? Porque a gente vai ter uma função de x vezes uma φn de x, tá? Integrado em x, logo a gente vai ter um número, e depois dividido pela norma, tá? Dessa φn. Tudo bem? Ao quadrado. Então, o que acontece? Se ele é um número, logo ele é um coeficiente. E se eu repetir esse processo, para cada coeficiente, eu vou ter todos os coeficientes. Então, em outras palavras, essa função que eu estou propondo, tá? Representar ou descobrir ela nesse espaço de funções ou nesse espaço de conjunto ortogonal de funções, que são as φs, ela pode ser representada dessa maneira, onde cada Cn é dado por essa fórmula que a gente acaba de encontrar. Então, em outras palavras, eu posso dizer f de x é um somatório de Cn vezes φn, com n começando em zero até infinito, tá? Onde cada Cn é descoberto da seguinte maneira. Tá bom? Então, essa função aqui, tá? Essa f de x, expressa como um somatório, como uma série, tá? A gente vai chamar de série de Fourier generalizada. Tá? Então, ou seja, o nome já está dizendo, é a forma mais geral possível, tá, que Fourier encontrou de representar uma função desde que, tá, essas φs sejam parte de um conjunto ortogonal de funções em um determinado intervalo. Tá? Só que antes de a gente sair comemorando, tem que tomar um cuidado. A primeira coisa que tem que acontecer é que essa f de x em específico que nós vamos encontrar, ela pressupostamente não pode ser ortogonal a nenhuma das funções do conjunto. Do contrário, a integral de φ com qualquer índice, né, vezes f seria zero. E nós não teríamos esses coeficientes, bem como a gente pode ver na fórmula dos coeficientes. Tudo bem? Então aqui a gente chega, nesse exato momento, na forma geral, e é isso que eu quero que vocês entendam bem como obter isso, tá? A forma geral da série de Fourier generalizada. Tá? Porém, todavia, contudo, tá? A série de Fourier generalizada de longe não é a série de Fourier mais famosa. Como assim, professor, tem mais de uma? É claro. Vamos lá. Primeira coisa, tá? A série de Fourier, aquela mais famosa mesmo, é uma série de Fourier, tá?
pressuposta ou obtida, vamos colocar assim, tá? Da mesmíssima maneira que a gente fez agora, tá? A grande diferença é que são φ específicas. Tá? Então a gente tinha anteriormente um conjunto de funções ortogonais φ0, φ1, φ2, nos quais a gente não estabeleceu, por isso que a gente chama de generalizada. Então, ou seja, a forma mais geral possível é aquela que acabamos de descobrir. Agora, a série de Fourier mais famosa mesmo, tá? É a série de Fourier, cujo o conjunto ortogonal de funções vai variar no intervalo simétrico de -p até p, tá? E o conjunto dessas funções, ou essas funções propriamente ditas, são simplesmente cossenos e senos, tá? Da seguinte maneira. Então é 1 cosseno de π sobre p vezes x, cosseno de 2π sobre p vezes x, cosseno de 3π sobre p vezes x e assim por diante, assim como os senos dos mesmos argumentos. Tá bom? Então o que acontece? Esse conjunto ortogonal vai nos gerar, tá, uma série que vai ser a série de Fourier mais famosa. Tá? Ou seja, aquela que a gente mais usa para representar funções. Então a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, então nós temos um conjunto ortogonal que tem infinitos cossenos, tá? Que vão variar de 0, 1, 2 até por diante, assim por diante, tá? Ou seja, a gente vai poder expressar como cosseno de nπ sobre p vezes x, tá? E vai ter infinitos senos também, tá? Que vão variar também a partir de 0. Alguém deve estar se perguntando, professor, não está errado, não varia a partir de 1? Não, varia a partir de 0, a gente pode considerar isso. Por exemplo, quando cosseno de nπ sobre p vezes x com n igual a 0, tá? Vai dar cosseno de 0, que vai dar aquele primeiro 1 que nós temos no conjunto. E para os senos de nπ sobre p vezes x com n igual a 0, vai dar seno de 0, que é 0, que pode até não estar representado aí, mas também pode ser considerada uma função, ou seja, 0, né? Uma função ortogonal desse intervalo. Tudo bem? Então, o que acontece? Em outras palavras, a gente vai lembrar da série de Fourier generalizada, a qual nós encontramos como sendo um somatório que varia de 0 a infinito, só que agora vai ser a soma desses senos com esses cossenos. Tudo bem? Ao invés de ser as φs. Acontece que tanto esses senos como esses cossenos vão precisar ter coeficientes, os quais nós chamamos de CNs antes, né? Agora eu vou chamar, como na literatura chama, né, AN e BN, tá? Respectivamente, os caras que multiplicam cosseno e os caras que multiplicam seno. Bom, então esses coeficientes AN e BN, respectivamente, multiplicam senos e cossenos, ou melhor, cossenos e senos, perdão. Tá bom? E essas funções ortogonais desse conjunto ortogonal fica como exercício, podem conferir, tá? Esse é um conjunto ortogonal, tá? Esse conjunto dos cossenos e dos senos, nesse intervalo de -p até p, tá bom? Então, como é que a gente faz para descobrir isso? Tá? Primeiro, vamos colocar quem é quem. Então, a gente vai poder expressar cosseno de nπ sobre p vezes x, tá? Assim como a gente vai poder expressar seno de nπ sobre p vezes x no lugar dos senos e cossenos. E aí fica claro, tá, que quando n é igual a 0, tá, a gente vai ter a situação primeiro que é 1 e a segunda que é 0 para cada um dos primeiros. Tá? Depois segue o baile e a gente vai ter todas as autofunções como a gente tinha, ou como a gente tem descrito neste conjunto. Tá bem, então se esse é o conjunto ortogonal de funções nesse intervalo de -p a p e essa f de x é uma representação, tá, de uma função qualquer usando esse espaço de funções, tá? Como é que a gente faz para descobrir esses coeficientes? Bom, a gente vai fazer da mesma maneira que a gente fez antes. Tá? Antes disso, eu vou só separar o índice zero. Como assim separar o índice zero? Então, eu vou avaliar quando n igual a 0, tá? E depois eu vou avaliar para n maior ou igual que 1. Tá? Quando eu coloco n igual a 0, tá? Eu tenho que tomar um cuidado. Primeiro, cosseno de 0 vezes π sobre p, a gente sabe que vai dar 1. Tá? E seno de 0 vai dar 0. Então, a gente vai ter que eu tenho A0, ou seja, o primeiro índice, tá? Vezes 1, mais B0 vezes 0. Isso de cara já me diz que eu tenho A0 só. Tá? Nós vamos, num primeiro momento, usar A0 sobre 2. Vocês já vão entender por quê. Tá? Isso é só uma convenção, tá? E que a gente deixa A0 sobre 2 como sendo um coeficiente. Tudo bem? Já digo por quê. Bom, seguindo, a gente vai ter que, então, quando a gente tira o índice 0, a gente vai ter o mesmo somatório que tinha antes, só que, claro, para índice 0 nos ficou o A0 sobre 2, mais o que nós já tínhamos. A diferença é que agora eu escrevi somatório a partir de 1. Tá? Então, essa ainda não é completa, mas essa já tem a cara da série de Fourier. Tá? Basta a gente descobrir quem são esses coeficientes, tá? Destacados, coloridos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar que, tá bom, está definida a série de Fourier e a gente precisa descobrir os coeficientes. Qual é a tática para descobrir os coeficientes? O que a gente precisa fazer? Né? Então, nós vamos fazer a mesma estratégia. O que a gente fez antes na série de Fourier generalizada? A gente pegou essa f de x, a gente integrou no intervalo dado e a gente multiplicou por autofunções. Tá?
Claro, funções que estavam no intervalo. Eu vou multiplicar pela primeira. A primeira é 1. Tá? Se eu olhar o primeiro conjunto lá, a primeira função que é ortogonal a todas as outras aqui, descrita, é 1. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou multiplicar por 1? Tá? Então já vão entender. Então aqui eu tenho menos PAP, tá? F de x vezes 1, tá? Que vai dar própria f de x, mas tudo bem, por enquanto deixa aquele 1 ali. Tá? E vou multiplicar, tá? Também e integrar também todo o resto do intervalo. Ou seja, eu vou pegar todo aquele somatório e vou fazer a mesma coisa. Em outras palavras, eu vou aplicar essa integral para todo o somatório. Claro, integral vezes 1, que no fim não vai mudar muita coisa, vai ficar só a integral do que já está lá no somatório, mas não tem problema. Quando a gente faz isso, tá? A gente se dá conta que algumas coisas acontecem. Primeiro, a gente vai distribuir essa integral para cada um dos termos e a gente vai ter, tá, que vai sobrar uma integral de menos PAP de cossenos, tá, para cada n vezes 1 e depois no outro lado vai sobrar uma integral, tá, ou melhor, para o seno, perdão, vai sobrar uma integral de menos PAP do seno vezes 1. Só que seno e cosseno vezes 1, né, são produtos de funções que estão no mesmo conjunto esse ortogonal, no espaço de menos PAP. Então isso dá zero. Não preciso nem fazer a conta. Tanto 1 quanto cosseno e depois tanto 1 quanto seno são funções ortogonais que estão no mesmo intervalo. Então isso vai dar zero. Tá? Então vai dar zero essa, vai dar zero aquela, ponto final. Não tem nada para fazer aqui. Agora reparem que eu fiz a integração do lado direito apenas do somatório. Faltou um termo, né? Que termo é esse? Faltou integrar o A0 sobre 2. Quando eu integro para A0 sobre 2, que é o termo que falta, claro, vezes 1, tá? Eu vou poder realizar essa conta. Essa conta não dá zero. Tá? Essa conta vai dar simplesmente A0 vezes P. Por quê? Porque A0 é uma constante, que nós não sabemos ainda. Tá? O sobre 2 também, né? Vai fazer parte dessa constante. E a integração de 1, tá? De menos P a P vai dar x de menos P a P, que vai dar 2P. Então vai dar A0 sobre 2 vezes 2P. E aí vocês entendem o porquê da convenção do sobre 2. É para que esse sobre 2 cancele com esse outro 2 que dá nessa integral e fique só A0 vezes P. Ah, professor, mas eu poderia não colocar o sobre 2? Claro que poderia, só que daí ia ficar sobrando um A0 vezes 2P ao invés de um A0 vezes P. Tá bom? E quando a gente chega que isso é A0 vezes P, a gente pode simplesmente igualar essa integral e a gente vai ter, obviamente, que A0 pode ser isolado, tudo bem? E vai ser simplesmente 1 sobre P vezes a integral de menos P a P de f de x dx. Tá? Então, esse é o primeiro dos coeficientes da série de Fourier. Então, a gente simplesmente faz a mesma tática de integrar nesse espaço, tá? Vezes uma específica autofunção para descobrir, e a gente descobre o primeiro coeficiente. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem o primeiro coeficiente recém. Eu preciso de todos os outros, eu preciso de todos os ANs, eu preciso de todos os BNs. Do contrário, não tem como eu representar a série de Fourier. Tá bom? Vou fazer a mesma estratégia, vou integrar de menos P a P, só que agora usando as autofunções cossenos. E aqui eu vou ser mais direto e mais prático e vou usar cosseno de Kπ sobre P. Tá? Para K variando de 1 em diante. Tá bom? Quando eu faço isso, tá? Ou integro o lado esquerdo, de novo, eu vou ter que integrar o lado direito. E aqui eu vou um pouco mais rápido. Tá? Eu vou usar todos os termos que eu tenho. Eu vou integrar o A0 sobre 2, eu vou integrar o AN cosseno e eu vou integrar o BN seno. Tá? Para todos os caras. Tranquilo? Acontece que quando eu distribuo essa integração, né, algumas coisas interessantes acontecem. A0 sobre 2 lá na primeira pode ser pelo lado de fora da integral e eu vou ter cosseno de Kπ sobre P vezes x, que é a mesma coisa que cosseno de Kπ sobre P vezes x vezes 1, ou seja, isso dá zero, porque faz parte do quê? Daquela primeira integral, né, ou seja, cosseno vezes 1, ou seja, a integração de funções ortogonais naquele intervalo. Tá bom? Bom, a última também vai dar zero, de cara, porque Bn é um coeficiente, que eu ainda não sei, mas é um coeficiente, ele pode sair para fora da integral, e a gente vai ter uma integração de seno vezes cosseno. Tá? De novo, duas funções que fazem parte, né, desse conjunto de funções ortogonais. Então, o produto delas, a integral disso, vai ter que dar zero. E a do meio é um pouco específica. Por quê? Porque, obviamente, né, para K diferente de N, vai dar zero também. Tá? Então, em outras palavras, nós vamos ter que analisar esse pedacinho aqui. Esse pedacinho me devolve, olha, a n vezes zero, ou seja, o resultado da integral é zero quando K é diferente de N. Só que quando K é igual a N, tá, a gente vai ter integração de cosseno de nπ sobre P vezes x ao quadrado. Ou seja, a gente vai ter a norma ao quadrado e aí não vai ser zero. Tá? Usando de novo aquela coisa de funções ortogonais. Então, aqui eu tenho uma situação, uma única, que faz com que não se anule. Então, nós temos nada mais nada menos que o resultado,
tá? De toda a integração, me sobrando apenas um coeficiente, o enésimo coeficiente, tá? Ou seja, quando k é igual a n, que vai dar a n vezes norma ao quadrado daquele cosseno. Tá? E aquela norma, só para deixar claro, né, vai ser raiz de p, que elevado ao quadrado vai dar só p. Então a gente vai poder substituir a n vezes p como sendo o único resultado possível, e esse resultado possível é quando k é igual a n. Tudo bem? Então a gente vai ter que, trocando já k por n, tá? A gente vai ter essa situação, e se vocês lembram bem, nós começamos integrando f de x vezes cosseno de n π sobre p vezes x. Tá? Então eu peguei o lado esquerdo, integrei, tudo está escrito aqui, e me sobrou do lado direito, depois de um monte de integração e um monte de coisas que aconteceu ou que resultaram em zero, me sobrou apenas a n vezes p. Tá bom? E claro, acabou, porque a gente vai fazer o seguinte processo, a gente vai isolar esse a n e vai chegar no enésimo coeficiente. Tranquilo? Então o que acontece? Agora eu tenho, além do a zero, eu tenho todos os ANs para específico n. Então, se eu quero A3, é só colocar n igual a 3 e calcular a integral, que vai ser uma integral de f de x vezes cosseno de 3π sobre p vezes x. E assim vai valer para qualquer coeficiente. Tudo bem, pessoal? Então, em uma tacada, tá, eu descobri todos os ANs. Fechou? E eu posso repetir o processo para descobrir todos os BNs. Tá? A única diferença aqui dos BNs vai ser a autofunção que eu vou multiplicar é seno de kπ sobre p, e vai dar de novo igual quando k for igual a n. Vai acontecer a mesma coisa. As outras vão ser nulas e eu vou poder descobrir os BNs. Tá? Então eu tenho agora todos os coeficientes ANs, todos os coeficientes BNs, e em específico também, se preferir, eu tenho o A0 lá em cima, que é o único que aparece. Lembra que B0 dá zero, não preciso fazer a conta. Então, pessoal, em outras palavras, eu acabo de definir, demonstrar e obter uma representação, tá, de uma função contínua, tá, que é chamada série de Fourier, uma representação em série, obviamente, né, que dependem de coeficientes, os quais eu consigo, inclusive, agora também expressá-los. Tá? Qual é a grande jogada da série de Fourier? A série de Fourier vai fazer o seguinte, a série de Fourier vai pegar um intervalo, tá, de um sinal, de uma representação, pode ser uma representação numérica, que varia nesse intervalo de menos p a p, e que muito provavelmente, tá, vai se repetir em outro intervalo de mesmo período, ou seja, vai ser onde a gente vai falar de funções periódicas, e vai poder representar essas funções ou sinais periódicos como sendo uma função em série. A grande jogada, tá, e por isso que essa série é mais famosa do que a série generalizada, é porque ela é expressa em termos de senos e cossenos, que são, em teoria, funções simples, tá, funções trigonométricas, ou seja, o nosso conjunto ortogonal de menos p a p é um conjunto não de φs gerais, mas agora de funções trigonométricas simples, no caso seno e cosseno. Tá bom? Então, em outras palavras, a gente vai usar para representar funções infinitas e periódicas nesse espaço de menos p a p ou funções de período 2p. Afinal, de menos p a p, o período é 2p. Tudo bem? Então, quando nós reconhecermos funções periódicas e quisermos representar por uma única função contínua, a melhor estratégia é a série de Fourier. Tá? Porque ela vai dar uma representação em série que vai valer para todo o intervalo. Tá bom? Só uma última coisinha que eu preciso chamar a atenção, bem mais geral, tá? E aí fica como exercício, vou deixar para vocês, é estudar esse intervalo. Como assim? Tudo bem, a gente sabe que o que nós estamos falando aqui varia de menos p a p, tá bom? Agora vamos supor que eu faça uma translação nesse intervalo, tá? Eu sei que esse intervalo tem período 2π, tá? Se eu escolher um c, tá? Um pouquinho mais à direita do menos p, podia ser mais à esquerda, não faz a menor diferença, tá? Então esse c, vamos supor que esse valor c, ou que tudo que eu tenho aqui, comece nesse valor c, tá? E termine, tá, num valor c mais 2p, ou seja, mantendo o período 2p, tá? Ou seja, como se fosse uma translação. Então o que eu quero dizer é que se nós reconhecermos, tá, uma função que tem período 2p, independente de onde começa e onde termina, a gente vai conseguir também, né, representar com série de Fourier. Para que isso tudo aconteça, aquele conjunto ortogonal lá de cima vai ter que ser ortogonal de c a c mais 2p. Isso pode ficar como exercício, podem fazer as contas, vai ser. Tá bom? Bom, se vai ser, a gente vai poder representar agora de uma maneira mais geral tudo o que está acontecendo aqui. Ou seja, olhem para os coeficientes A0, AN, BN que nós descobrimos, eu vou poder representar como sendo integração de c a c mais 2p. Tudo bem? Essa fórmula é mais geral ainda e mais poderosa. Tá? Porque se a gente representa de c a c mais 2p, por exemplo, o que nós acabamos de descobrir, basta colocar c igual a menos p. Se a gente colocar c igual a menos p, a gente vai cair uma integral de menos p até menos p mais 2p, ou seja, até p.
Tá? Então isso é bem mais geral, é bem mais poderoso, a gente vai poder representar todos os três coeficientes dessa maneira e a nossa série de Fourier como está aí. Tranquilo? O que eu quero de vocês nesse exato momento? Que vocês entendam que eu posso representar funções periódicas, tá? De período 2p, por mais feio que seja a função, tá? Usando uma série de Fourier, que é uma representação, em teoria, mais simples, porque a gente vai usar funções trigonométricas conhecidas, ou seja, senos e cossenos, e fáceis de computar também. Tá? Então vamos imaginar, como exemplo, como primeiro exemplo, talvez o exemplo mais simples, porém o mais bonito de todos, vamos imaginar uma função, tá? Que é menos 1 no intervalo de menos π a 0 e 1 no intervalo de 0 a π. Tá? É a famosa função degrau, tá? Ou a onda quadrada, como gostam de chamar. Então essa função ela tem mais ou menos essa representação de menos π a π. Tá bom? Se ela é periódica e se ela se repete, isso segue para todos os demais intervalos. Então aqui eu tenho uma representação que vai de menos π a π, que é menos 1 até 0, depois 1 de 0 a π. Tá? Isso é uma função periódica, isso é uma função muito simples, eu até nem precisaria da série de Fourier para representá-la, mas para mostrar que a série de Fourier funciona, ele é o melhor de todos os exemplos. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai aplicar tudo que a gente viu até agora. Então para representar essa função f de x como sendo uma única série, ou a série de Fourier que representa essa função, o que eu devo fazer? Tá? Eu tenho que escrever ela como está escrito, como um somatório, tá? E nada mais nada menos do que calcular quem é 0, quem é n e quem é bn. Tá bom? É isso que eu vou fazer. Só tenho que ter em mente que nesse caso aqui o p vale π, tudo bem? Então eu vou ter que fazer isso. E ela é uma função 2π periódica. Então ela é uma função que eu vou integrar de menos π a π, ou seja, de menos p a p com p valendo π. Tá? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos descobrir o a0? Então a gente vai trocar o p por π e vai fazer as contas. Acontece que f de x, nesse caso, é menos 1 e 1. Então essa integral que eu estou fazendo, eu não vou nem fazer a conta, tá? Porque ela vai dar zero. Mas para falar para vocês como dá zero, é bem simples, na verdade, né? Então eu vou fazer a integral de menos 1, tá? Ou melhor, de menos π, perdão, até 0, e f de x será menos 1, como está definido. E depois eu vou fazer de 0 a π, tá? Com f de x sendo 1. Se vocês fizerem essa integral, vai dar um valor negativo e depois vai dar o mesmo valor, só que positivo. Na soma vai dar zero. Tudo bem? É bem simples, vai dar um quadrado ali, tá? De área π, só que vai dar menos π, tá? E o outro quadrado de área π positivo. Na soma vai dar zero. Tá bem? Depois eu vou fazer a mesma coisa, tá? Para n. Só que, claro, já vou substituir π por p. Tá, ou melhor, p por π, perdão. Então eu vou ter 1 sobre π de menos π a π, f de x, cosseno de nx, tá? Porque eu tenho cosseno de nπ sobre p. Quando p é igual a π eu vou colocar, vão se cancelar, vai sobrar só nx. Então eu tenho cosseno de nx, tá bom? Quando eu fizer as contas, tá? Isso também vai dar zero. Porque primeiro vocês vão colocar integração, resolver essa integral de menos π a 0 e depois de 0 a π. Onde for menos π a 0 vai ser menos 1 e quando for de 0 a π vai ser 1. Tudo isso no lugar de f. Então, se eu integrar aquele cosseno ali, vocês vão ver que isso vai dar zero. E a única que não dará zero é a última. Tá? Nós vamos ter uma integração de um bn também, substituir o p por π. Tá? E eu vou fazer de menos π a π, tá? Usando menos 1. E depois eu vou fazer de 0 a π usando 1 no lugar da f de x. Tá? Isso vai dar simplesmente 2 sobre π vezes 1 menos 1 na n sobre n. Como é que faz essa conta? Tá? Eu vou deixar como exercício para vocês, não explico depois no atendimento, mas é bem simples. Tá? Você vai integrar o seno, ele vai dar cosseno. Cosseno de nπ, tá? Vai ser múltiplo de nπ, vai ser 0, π, ou enfim, assim por diante. Né? Vai ser 0, vai ser π, vai ser 2π, 3π, e assim por diante. Então vai variar sempre entre 1 ou menos 1. Tudo bem? E aí por isso fica aquele menos 1 na n. Tá? Então, deixa para vocês fazerem a conta, é relativamente bem simples mesmo, tá? E é o único dos coeficientes que não é nulo, tá? Então, tendo isso em mente, tendo agora quem são esses valores, tá? Eu posso simplesmente substituir na minha série de Fourier. Então, tem os coeficientes de Fourier, tem a minha série de Fourier. Então, a única coisa que eu preciso fazer agora, né, é colocar ou escrever essa série. Já anulei a 0 e a n, porque, né, eles são nulos, né? E a única coisa que eu preciso agora é substituir esse bn pelo valor dele, tá? Só antes de eu substituir esse bn pelo valor dele, vamos fazer uma conta prévia aqui. Quando n for par, quanto vai dar isso aqui? Vai dar zero.
Quando n for ímpar, aquele menos 1 na n vai ser menos 1, e vai ter um menos na frente, então vai ficar 1 mais 1 que vai dar 2. Tá? Então por isso vai aparecer um 4, tá? Vai ser 2 vezes 2, por isso 4 sobre π. Então eu tenho um valor que é nulo para n par, e eu tenho um outro valor que não é nulo, definitivamente não é nulo, para n ímpar. Tá? Então eu posso substituir na minha série, tá? Aquilo que a gente usa, trocar o índice n por um índice ímpar, obrigatoriamente ímpar. Por exemplo, 2n-1. Tá? Então eu posso trocar aqui como sendo só esse valor aqui, só que para isso eu tenho que forçar o que o meu coeficiente seja 2n-1, tá? E não n. Tá bom? Então, ao invés de bn, ficou com bn de 2n-1, e ao invés de seno de nx, fiquei com seno de 2n-1 vezes x. Tá? E agora vai valer para todos os caras. Tá? Substituindo esse cara lá dentro, tá? Nós vamos ter, por fim, a série de Fourier, que representa aquela onda quadrada. Tá? E essa série de Fourier, vamos colocar o 4 sobre π para fora, tá? Não faz a menor diferença, deixar tudo que tem n lá dentro, vai ser simplesmente uma série muito simples, vai ser 4 sobre π vezes alguns termos. O primeiro deles vai ser simplesmente seno de x, só troca n por 1. Tá? O segundo vai ser 1/3 de seno de 3x. Tá? De novo, troca n por 2. O terceiro vai ser 1/5 de seno de 5x e assim por diante. Tá? O próximo 1 sobre 7, seno de 7x, e vai para todos os valores ímpares. Ou seja, eu vou ter como representar uma função periódica no intervalo fechado, nesse nosso caso de menos π a π, tá? E esse intervalo fechado vai nos dar uma representação, ou seja, se for periódica, né, para todas as funções. E essas todas as funções, essa é a parte mais bonita, são funções muito simples, funções conhecidas, são senos. Tá? A gente pode representar de uma maneira muito, muito simples mesmo. Então, em outras palavras, eu represento de uma maneira infinita em todo intervalo através da série de Fourier aquele sinal. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Bom, para entender isso, vamos colocar aqui na tela uma animação bem simples, tá? Que vai nos dar a ideia do que vem a ser senos. Tá? Então, por exemplo, quando tem seno de θ ou de x, tanto faz, a gente tem a representação do seno. Tudo bem? Quando a gente tem seno de 3x, tá? Somado, evidentemente, vezes 1/3, mas no primeiro momento não precisa pensar naquele 1/3, eu vou ter o primeiro seno já representado somado com o próximo. Então eu tenho aquela animação, eu tenho aquelas variações saindo como sendo todos esses círculos. Tá? Depois, seno de 5θ, ou seja, eu estou somando. Tá? Seno de 5θ teria uma representação igual ao seno de x, né? Muito similar, a menos de translação. Mas agora eu tenho essa representação para todos esses caras. Tudo bem? Quando a gente faz isso e compõe essas funções, a gente vê que a gente começa a chegar na onda quadrada. Então a gente vai ver que em branco nós temos o somatório de todas as funções. E em colorido nós temos desde a primeira até as próximas. Ou seja, a primeira é seno de x, depois é 1/3 de seno de 3x e assim por diante. Então nós vamos tendo uma composição, tá, sendo somada de todas as funções coloridas, nos gerando a função branca, que nada mais é do que a onda quadrada. É claro que eu não peguei todos os termos, a gente consegue ver que o somatório de todos eles nos devolve uma representação, tá, em termos de funções simples, contínuas, tá, como a série de Fourier vai nos dar a representação da onda quadrada. E isso é tão fantástico, porque vai valer para qualquer função, qualquer sinal, por mais complicado que seja, desde que ele seja periódico, e a gente vai poder representar ele como a série de Fourier. Então a série de Fourier ela representa todo e qualquer sinal periódico num espaço finito, usando essas funções trigonométricas, né, que são funções ortogonais naquele intervalo periódico. Tudo bem, pessoal? Então isso, por si só, já termina a nossa aula de hoje, tá? E já nos dá uma ideia muito boa do que a gente vai ter nas próximas. A gente vai poder representar funções, tá, nesses intervalos fechados e finitos. Tá? Então essas séries de Fourier, tá, que a gente vai usar, ou representar funções, pode ser usada também, ou a gente pode usar funções ou autofunções, melhor dizendo, daquele conjunto inicial como sendo outras funções especiais, como a gente vai ver no próximo vídeo. Mas a ideia é que vocês peguem e façam exercícios de como calcular a série de Fourier, em outras palavras, como calcular os coeficientes, que são as coisas mais importantes, e representar uma série de Fourier usando aqueles coeficientes, né, calculando a 0, a n e bn. Tudo bem? Então tá, até a próxima aula.